E aí galera dos caroneiros, vou falar um pouco alto porque tem motorzão aqui hoje envolvido, né Daniel? E bota motorzão nisso. Fala pessoal dos caroneiros, hoje a gente tá aqui dentro de um sonho pra nós dois, que desde quando a gente começou a idealizar o canal, a gente falava, precisamos gravar com isso, isso e isso, e hoje chegou um dia super especial. Pegamos de novo uma carona com o Denis. Se você não viu o Denis no nosso canal, clica aqui em cima, você vai ver o carro de passeio dele, uma caminhonete Chevrolet SS10, sensacional, a mais nova. E aqui, Denis, conta pro pessoal o que é isso. Bom, primeiramente estamos aqui com uma lenda. Lenda das É estradas uma lenda brasileiras. das estradas. Chama-se uma Scania 113. Para quem não conhece, a Scania tem várias etapas, né? Desde as épocas dos jacarés. Jacarezinho é aquele caminhãozinho laranja, lembra? Laranja, bicudinho, entendeu? Aí o que deu uma alavancada na Scania foi a versão 112 e 113. Então, para quem conhece caminhão, sabe que a 113 é uma lenda que tem até hoje nas estradas aí. 112 era uma versão mais antiga, Uma versão né? mais antiga, que veio lá 110, 111, 112, 113, 114, mas a 113 foi a lenda mesmo, foi esse caminhão. E por que ele foi tão cultuado? Cultuado porque ele foi uma característica do tipo de motor que ele leva, um motor extremamente simples, a condição de injeção do tipo de motor. É um motor 6 cilindros. É um motor 6 cilindros dessa versão 113, porque Em linha. em linha existiam outras versões V8, mas a que prevaleceu foi a 6 cilindros, tá? Muito robusto, manutenção praticamente zero de manutenção, sabe? É um caminhão que não tem custo barato, dentro da sua postura ele é econômico, sabe? E só quem é da estrada mesmo, caminhoneiro, sabe que é uma 113, com a característica de ela ter um ruído de motor, uma castanhada de motor dela. Isso não tem nenhum caminhão até hoje que tem uma marcha lenta com a famosa castanhada igual a 113. Então qualquer qualquer motorista ouve uma 113 em marcha lenta e reconhece de longe. Essa aqui é a famosa 3/6 bola, né? Na verdade essa aqui, ela é uma versão que sai muito pouco. Ela não é 3/6 bola, que seria 360, ela é uma 320. 320? Saiu- Qual é a diferença da 360, 3/6 bola que o pessoal fala, para 320? O motor é o mesmo, o que muda é regulagem de bomba e pico injetor. No entanto que o próprio kit dela, pistão, anel, tudo, hoje é tudo de 360. Você vai trocando, identificando o motor. Como é um motor mais fácil, um conjunto mais fácil. Mas teve na época a versão 360 e a versão 320. Essa é uma 320. Uns dizem que a 320 era muito ruim, outros dizem que a 360 hoje é a que prevalece, mas tem quem fala que preferia uma 320 pela economia, pela potência, que não havia muita diferença. Mas para não ficar com duas marcas, acreditamos que a Scania resolveu duas potências no motor e padronizou 360. E o que manda, na verdade, não é nem o 360 nem o 320, é o 113. Falou em 113, é isso que nós estamos aqui dentro. E esse carro é original. Esse caminhão é um caminhão ano 1995 Top Line. O que é Top Line? Top Line é cabine alta. Ela tem um cabine alto, você fica em pé. E antigamente pessoal, ó, Isso. vocês terem uma noção, eu no auge do meu 1,83 m fico em pé aqui dentro. Antigamente tinha, as primeiras era teto baixo, que mudava apenas a concepção de teto. Então essa é uma Top Line, ela é uma Scania 113 95,
320, como falamos. Originalmente era 10 marchas, diferencial médio. Tinha 8 marchas também. As 8 marchas são as mais novas. Então, desde quando começou a 112, lá no Jacaré já era uma caixa de 10 marchas. Aí ficou até 96, 95 para 96 começou a sair as 8 marchas. E depois 6 marchas. Mas essa aqui, a Lenda é uma 113. 8 marchas. 10 marchas. 10 marchas. 10 marchas, 2 caixas, facinho, transferência de caixa no botão na alavanca, caixa baixa, caixa alta. Ela não tem extremamente... reduzida. Não, porque você tem a caixa baixa, que são as marchas de maior força, entre aspas, reduzida, mas é a caixa de maior força. E depois a caixa alta, onde você desempenha a velocidade. Tem a primeira, que é uma primeira trator, quase não usa, a menos que você tenha aí com 30, 40 toneladas em cima. mas você não tem necessidade, ou além que você queira cruzar uma marcha e cambiar as 10 marchas, que também é gostoso de você ouvir. E esse caminhão tá com você há quanto tempo já? Esse caminhão eu comprei em 2014, tem toda uma história, por que eu comprei um caminhão? Eu não sou caminhoneiro, não sou do ramo, mas eu adquiri ele de um conhecido, desmontei ele, ficou 2 anos desmontado, deixei ele apenas na longarina, comecei como se fosse uma linha de montagem. Já fomos convidados para a Scania, ficamos lá em exposição na própria Scania, aí para relembrar, né, os antigos funcionários da própria Scania vieram lá num dia de trabalho deles, curtiram muito, puta, eu que fazia isso, eu que fazia aquilo, enfim. Foi muito agradável e a gente sempre está na Scania, inclusive teve a comemoração aí dos 60 anos. Para você ter uma ideia, o que é uma lenda, o que é uma lenda, nós tivemos aí um evento dos 60 anos da Scania no Brasil. E a própria Scania lançou uma edição comemorativa da Highline, que é já esses caminhões novos, da cor azul, porque essa Scania tinha a cor branca e azul com as faixas cor-de-rosa. Quase roxo, né? É um azul meio calcinha. Eu sei qual que é esse azul. E aí lançou, agora nos 60 anos, eles relançaram a 113 com cor, com faixa, com o logo da 113, uma edição comemorativa pelos 60 anos de Scania no Brasil. Aí nós estivemos lá, fui convidado, participamos, veio o pessoal da Suécia e tal. Foi muito agradável e aí o pessoal pôde curtir um pouco desse momento. Estou falando desse caminhão, eu desmontei ele inteiro, mantive dentro da maior originalidade possível. Lógico, coloquei uma bolsa de ar para rebaixar um pouquinho, deixar ele um pouco mais esportivo. Mas ele é inteiramente íntegro, painel, tudo nele é original. Então assim, logicamente as rodas eram de ferro, já coloquei roda de alumínio, escapamento, tanque de inox, aquilo tudo que um bom caminhoneiro curte, entendeu? Sim, não, ela tá linda. Então assim, uso ela para passear, para eventos, estamos aqui junto com vocês aí, com os amigos nossos, para fazer uma reportagem e levar aí para o público um pouco mais do que é uma 113. É porque a gente, na ideia do canal era o quê? Os caroneiros era para pegar carona na essência. Então a gente queria pegar caminhoneiro, ônibus, todo tipo de veículo, né, Daniel? Uma das ideias era sair na rua realmente pedindo carona. Pedindo a carona. E um desses objetivos era o caminhão, sempre foi o caminhão. Quando o Beto mostrou as fotos Desse caminhão, desse caminhão pra gente, já faz um tempo que teve um encontro em Atibaia, acho que no ano passado, 2018, e infelizmente a gente não pôde vir. E de um ano pra cá a gente ficou enchendo o saco do Beto. Beto, Conversa com seu amigo. conversa com seu amigo lá, por favor. Beto, deixa a gente andar no caminhão do seu amigo, Beto. Porque realmente era um sonho pra gente andar num caminhão e fazer uma matéria de um carro desse tamanho, né? E cara, eu posso dizer assim que quando a gente chegou, que viu o caminhão, eu cheguei pro Diogo e falei, cara, que honra que graças a Deus o nosso canal consegue trazer um carro com um padrão de acabamento tão alto quanto esse. É um privilégio. Tem muito carro antigo, bons carros que não chegam perto do que esse caminhão é, de ser bem pintado, de ser bem tratado, de ter itens bonitos e coisas que a gente sabe que são boas, cara. Então, esse caminhão, ele foi feito, eu tenho uma garagem minha, ele não envolveu profissionais externos, então foi feita uma restauração minuciosa, ele foi desmontado inteiro. Você não pagou pra ninguém fazer, se você Não, e seus amigos... eu meus amigos, eles têm o custo deles, mas Sim. eles vêm fazer na minha garagem. Porque
você levar hoje num funileiro para deixar para restaurar, é um pouco diferente. Então aqui houve muitas pessoas envolvidas para que isso se pudesse concretizar nesse padrão. Então você tem aí pouquíssimos profissionais e os outros tornaram-se profissionais no dia a dia. Eu tenho noção de mecânica, de desmontar, o outro de montar, o outro de elétrica. Então assim, a gente tem uma equipe particular que só faz os nossos carros. E no caso eu estou fazendo uma outra, que é o Jacaré, que daqui a um ano e meio vocês vão ter o prazer de fazer. Vai ser um prazer. O Jacaré 81, que eu peguei de um único dono também. Nossa, mais velho que eu, o Jacarézinho. Então assim, só para entender, vocês vão ter que me perguntar por que um caminhão, uma pessoa comum, não sou caminhoneiro. Exatamente. Eu acho que você tirou carta só pra ter aí. Tirei a carta aí. Tem alguma coisa a ver com essa história aqui? Não, na verdade é assim. Eu trabalho com vendas externas e sempre trabalhei, e lógico que tem. Totalmente história tem. Isso aqui foi uma foto em 1993, numa 112, que é uma versão anterior, não é uma 113. Serete, né? No Serete, que é um São Paulo, Tatuapé. E aí tudo começou uma história. Então eu vou relatar ela, porque eu faço questão de relatar qual foi a história do porquê o Denis tem uma 113 hoje. E aí dentro dessa foto tá eu mesmo aí, eu estou aí dentro. Foi a primeira vez que eu dirigi uma Scania, uma 112 no caso, foi nessa daí. Tudo começou da seguinte forma. Eu morava em São Paulo, né, na verdade. Hoje eu moro em Atibaia, mas eu morava em São Paulo e tinha um amigo meu, que é o Paulo César Gonzalez, que o pai dele era um caminhoneiro raiz, José Gonzalez Filho. Muito novo, eu era novo na época, eu tinha acho que uns 23 anos, e eu sempre fui fascinado por caminhão e a vida de caminhoneiro, que hoje é uma dureza, né? Apesar de ter caminhões formidáveis que hoje falam sozinho, mas naquela época era isso daqui mesmo. E o pai dele, por ser caminhoneiro, puxava madeira, tudo do lado do Paraná, Rondônia. Toda vez que o pai dele, nós éramos vizinhos, né? Toda vez que o pai dele chegava de viagem, ele me chamava, chama o Denis. Aí nós ficávamos sentados na calçada, e ele contando as histórias. De como foi a viagem, como não foi. E o filho dele era um rapaz pequeno, o Paulo era pequeno. Ele era menor de idade, devia ter 16, 17 anos. E nós éramos vizinhos. E eu sempre me despertei, quando eu saía com meu pai em estrada, eu andava muito em estrada. Hoje eu trabalho em estrada, eu sempre curti caminhão. Eu falei, lá atrás, antes de ter minha profissão, eu falei, eu vou querer ser caminhoneiro. Ilusão, né? Porque é uma das profissões mais sofridas hoje, né? Se não fosse eles, nós não teríamos nada. Nada, nós não teríamos comida. Quando teve a greve aí, a gente viu, nós não teríamos comida, não teríamos remédio, não teríamos escolas, não teríamos nada. E eles são discriminados e está nessa situação. Então, tivemos uma greve e viu como que a situação fica. Então, a gente teria que respeitar muito mais eles do que na realidade acontece no dia a dia. Aí o seu José, que é o pai do Paulo, que era um amigo meu, apesar de ter uma diferença de idade, ele já devia ter uns 40 anos, eu tinha 20 e poucos, e contava as histórias. Aí eu falei, o meu sonho é ter uma 112 na época, que não existia 113. E ficou nisso, só que ele é tudo duro, que não tem condição de nada, mas aí tinha um sonho. Tinha um sonho de ter, não para trabalhar, porque a realidade do trabalho é outra, mas ter um para poder passear, para curtir. E ao decorrer do tempo, acho que mais uns 2 anos, o José Gonzalez, que é o pai do Paulo, que o apelido do Paulo é o Bidi, famoso, conhecido Bidi, lá no Tatuapé. Ele faleceu na estrada. Numa dessas vindas para casa, ele estava próximo de Ji-Paraná, se não me falha a memória, carregado. E ele passou mal, dor no peito, ele parou o caminhão e, pelo que eu me lembro, ele até caiu na estrada. E aí ele faleceu na estrada muito jovem. E aí foi nem acidente. Não, ele infartou. Ele infartou. Que é uma vida sofrida, né? Muito sofrida. E ele... Rondônia, cara, naquela época, quando você vai arrumar Não, ele foi socorrido, acho que para Ji-Paraná, mas ele chegou falecido. E aquilo foi um choque para a família, a dona Cleide, a esposa. Até hoje são moradores da mesma região, os filhos pequenos. E o Bidi, que é o Paulo, o filho maior, menor de idade,
teve uma situação que não tinha outro jeito, ele tinha que sustentar a família. O pai estava o caminhão. O vô dele, que era o pai do José Gonzalez, também era caminhoneiro, mas já é uma pessoa de idade, o vô. Aí o que aconteceu? O Bidi, que é o filho, estava comigo, eu tinha uma empresinha e trabalhava comigo e falou, Denis, eu vou ter que tocar o caminhão. Ele foi, tirou carta, já tinha feito 18 anos, ele na raça começou a puxar madeira, a trabalhar com essa Scania, e aí não sabia manobrar, aí o pai dele era muito conhecido no trecho. Antigamente não falava trecho, hoje é na estrada. E todos os amigos ajudavam ele a manobrar na hora de descarregar na madeireira, e ele é muito esperto. Então ele trabalhou por muitos anos, conheceu a atual esposa dele no Paraná, casou, mora em Tatuapé e hoje não tem mais o caminhão. E eu queria ter um caminhão. E um belo dia, mais ou menos em 90, essa foto foi em 93, que eu só tirei sentado, que eu não sabia dirigir. Em 96, quando eu adquiri a minha SS10, que é uma matéria, o Bidi, o filho do seu José, falou, pô, bonito esse caminhonete, nunca dirigi. Eu peguei e falei, vem cá. E nós fomos dar uma volta na salinha maluca. Falei, acelera aí. Aí ele pegou, acelerou, ele estava em casa, era um fim de semana, ele estava com o caminhão engatado. Quando eu cheguei, ele falou, vem cá, sobe aqui. Ele desengatou e falou, você vai aprender a dirigir isso daí. Então eu só aprendi a dirigir pelo Bidi. Eu tinha noção, peguei e fui buscar minha esposa em Itaquera, ela trabalhava numa empresa. Peguei a Aricanduva, ele falou, faz isso, faz aquilo, e eu aprendi com ele. Ele me ensinou a dirigir. Isso aí em 96. Tem preço, né? E agora em 2014 eu comprei. Então eu comprei essa e eu fiz porque, pra mim assim, essa matéria, muito mais do que uma homenagem pro Sr. José Gonzalez, que é uma pessoa incrível, que com certeza está no céu ou qualquer outro lugar, mas de luz. O Bidi, que foi um cara amigo nosso, temos contato hoje um pouco menos, mas por conta deles, que hoje eu tenho uma 113, que era um sonho meu. E pra quem não sabe ou não tem muita noção de caminhão, esse motor é só o motor que andava nos Cometa, né? Pra quem não sabe, a lenda vai muito além disso. Quem nunca andou de um cometa, um dinossauro, Dino, famoso. Então, assim, ou quem não andou, quem nunca viu ela passar. Quem nunca andou, viu passar. Quem não viu passar é porque passou muito rápido. É verdade. É porque passou muito rápido. Ou porque é juvenil. É verdade. Então assim, o Cometa foi um dos ônibus extremamente lendário e um dos mais rápidos. Os motoristas da Cometa, acidente com a Cometa era uma coisa inédita, não tinha. Os ônibus mais bonitos, mais cuidado, porém ele levava o equipamento, o coração era um motor de 113. E era interessante que daqueles ônibus que eles tinham um designer de 1950 Sim. lá do Dino, só que a Cometa ela tinha a CMA, né, que era a companhia de alumínio deles, que faziam a carroceria e encarroçavam em motor de chassi novo, Sim. né? Então aqueles ônibus super leves de alumínio andando era com um motor absurdo. desse aqui, andava 120 no pé, que é o que permitia, 120 no pé, andava 130, andava quanto queria. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe quantos cavalos tem um motor desse? 320. 320. 320 cavalos, meus amigos. Você não encontra em qualquer lugar, não. Se você der pé mesmo, isso aqui é ó. Olha. Que agora o Beto não tá filmando. Subiu Pode olhar, né? Nossa senhora. Ô Denis, o meu pai entrou no bombeiro. Sim. Ele aposentou já tem mais de 20 anos. Nem sei quando foi que ele aposentou. Mas ele entrou entrou pela prova de volante do caminhão. Sim. E meu pai era tão apaixonado por Scania que ele ficava na porta da rodoviária ainda lá no centro, né? Sim. Olhando os ônibus, apaixonado, e ficava namorando os ônibus. Até um dia ele ter um ônibus e fazer Paraguai. Ele fez mais de 10 anos, ele e o Trovão dos Abutres, que era parceiro de volante dele. Calminho. Fizeram 10 anos de Paraguai, arrumando briga lá, porque o Trovão... O Trovão é um cara muito calmo. Então assim, eles têm muita história. Você contando essa história do seu vizinho, do pai do seu amigo, não é só a história dele. Acho que quem está em casa e vê tem uma história parecida, e é uma homenagem para todos os caminhoneiros do Brasil, que todos, a família sofre com
com o marido na estrada aí, e os pais na estrada. longe. E essa Sabe história se volta. é bonita de contar e eu acho que representa toda a classe dos caminhoneiros do Brasil aí. Todo mundo tem sua historinha e seu pedacinho de emoção dentro do caminhão, né, cara? É muito legal. Meu pai tem essa pequena história. Ele entrou no bombeiro, foi a realizar o sonho dele e ele era apaixonado por Scania, né? E o Beto, quando a gente foi gravar, falou assim, ó, vocês vão andar no Opala dos caminhões. Ele falou, ele tava explicando um pouco do caminhão pra gente, que a gente não tem. Não tem tanto hábito, conhecimento. Né? Aí eu falei pra ele, então, você tá falando que esse daí é o AP dos caminhões. Ele falou, não. Não, AP não. AP não, AP é Mercedes. A Scania é o Opala dos caminhões. É mais ou menos isso. Então, galera, presta atenção no que o Denis está falando. Ele parou o carro aqui na subida da rodovia, né, Denis? Exatamente. Aí eu vou partir de primeira, que não é comum, só o cavalinho, mas só para vocês entenderem que são 10 marchas. Certo. Então eu vou partir de primeira e vamos levar até a 10ª. Aí vocês vão entender como é tudo muito curto, né? Vamos lá? Não é como o seu up aí. É um pouquinho mais complicado. Cabe 3 ups só aqui, gente. A gente Ó, tá... nós estamos saindo de primeira, então ó. Saiu. A primeira acabou. Segunda, terceira, quarta, sexta, sétima. Estamos aqui, ó, 40 por hora. Oitava, Aí foi. nona. Não posso entrar na pista de rodagem. Você viu? Haja fôlego. Filho, não é pra qualquer um não, hein? Eu fiquei meio emocionante aqui, eu gravei, foi tudo errado. Você quer? Passa de novo? É quase um emotion. E aí, Juca? Você quer que É faça de muito novo? legal. Eu acho que não precisa não, Denis. Só que no dia a dia a gente sai em quarta, sai em quinta, isola a marcha, aí você pula a marcha, você está em terceira, você pula para quinta, aí você transfere a caixa no botão, que você vai para a caixa alta, você pula para sétima, pula a sexta, porque é muito uma em cima da outra, só no cavalinho não tem necessidade. Mas é um Muito lance legal. legal. E dizem que quando ela tá desengatada, que é mais difícil a frenagem dela. É um pouco mais difícil. E esse carro aqui, ô Denis, eu falo carro em geral, né, gente? Mas esse caminhão aqui, pra vocês terem noção de quanto ele é bonito, não sei se vai dar noção pra quem tá em casa, mas todo caminhoneiro mexe. O caminhoneiro quer se exibir, ele passa, vai, né, Daniel? Passa buzinando, ele Tem passa. até uma quebrada de asa. Quebra de asa, os caras ficam doidos, né? E aí, o tempo que a gente ficou parado ali no posto fazendo as imagens, virou um ponto turístico, né? Porque todo mundo sabe do que é uma que é, uma do que 113, o que tá vendo. É muito diferente, né? Denis, o papo tá excelente. O passeio tá incrível. Eu ficaria o dia inteiro aqui. Né? Nossa, e não ia faltar Dá assunto. vontade de ir pra Bahia, né? Aí você fala assim, porra, como que o caminhoneiro aguenta ficar nem 12 sei. horas dentro do caminhão, né? É uma outra realidade. É Você outra realidade, né, vai cara? curtindo momentos. Você tem uma visão que você não vê. Extremamente alta, né? É, muito bom mesmo. Assim, vou tornar a repetir quanto eu tô contente, feliz mesmo da gente estar gravando aqui com você, com o seu caminhão. E nosso canal, apesar de pequenininho, ele poder trazer um carro tão exclusivo, Tão grande como tão esse. grande, de uma pessoa tão legal quanto você. Verdade. Obrigado por nos receber. A gente sabe que você podia ter guardado seu caminhão para qualquer canal, mas você escolheu os Tava caminhoneiros. guardado realmente pra vocês. Que bom, Cara, é um eu prazer. tô- Desde verdade. quando o Roberto comentou comigo, o ano passado já, eu falei, a hora que quiser, pra mim que é um prazer estar podendo mostrar, contar um pouco da história e mostrar um pouco. Mostrar pro público que vai acompanhar, entender um pouquinho mais o que é. Contando com essa vez, é a terceira vez que eu tô com vontade de chorar aqui dentro. É legal. Tão contente que eu tô com isso que a gente tá fazendo. Obrigado Verdade, é mesmo. E é bacana porque tem uma certa emoção envolvida, Nossa, você entendeu? contou a história Tem, do tem. seu Gonzalez. Pelo amor de Deus. Verdade, tava que nem o dia que o Deco fez a gente chorar lá na gata. Nossa, eu sou meio... Então assim, não tenho palavras. Parabéns pro caminhão, Obrigado. pelo Obrigado. empenho. Chame a gente pra gravar o jacaré. A hora que vocês quiserem. Não vamos perder. A hora que A vocês gente vai quiserem. gravar o que você quiser que a gente grava, a gente vai gravar. É isso aí, olha lá, olha o pessoal mexendo. É isso aí, galera.
Vou pedir para vocês curtir nosso vídeo, compartilhar. Escreve aí no vídeo, deixa as dúvidas sobre o caminhão, que o Denis vai ajudar a gente a responder. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ele ajuda a gente. Esse vídeo vai ficar longo, a gente pede desculpa, mas não tinha como ser diferente. Verdade, verdade. Obrigado, continua com a gente, assiste a SS10 dele também e pega essa carona com a gente, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, um abraço.